principais funções do tecido epitelial, nós temos o revestimento e a secreção. O revestimento, como o próprio nome diz, é responsável por revestir toda a superfície externa do corpo, a epiderme e as cavidades corporais internas. Caracteriza-se por ser um tecido avascular, sem a presença de vasos sanguíneos, e por possuir um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com um mínimo ou nenhum espaço intracelular entre elas. As células encontradas no tecido epitelial estão em constante processo de renovação e variam em uma ou mais camadas e possuem formatos diversificados. As pavimentosas são células achatadas com formato poligonal. Temos as cúbicas, que são os formatos de cubos, e cilíndricas, formatos cilíndricos. Nesse caso, elas são mais altas do que largas. Na parte de secreção, temos o tecido epitelial glandular ou secretor, constituído por várias células epiteliais glandulares que possuem como principal função produzir e liberar secreções tanto para o meio interno quanto para o meio externo. Essas secreções podem ser viscosas e escorregadias, as mucosas, aquosas e límpidas, as serosas, e a mistura de secreções mucosas e serosas, que são as mistas. Agrupado em grande número, essas células epiteliais glandulares formam as glândulas. As células epiteliais glandulares podem sintetizar, armazenar e secretar várias substâncias, entre elas a proteína, que é secretada pelo pâncreas, os lipídios, pelas glândulas sebáceas, ou complexos de carboidratos e proteínas, que são secretados pelas glândulas salivares. As glândulas mamárias podem sintetizar as três substâncias, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Lâmina basal. Lâmina basal são moléculas encontradas entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo subjacente. Através de um microscópio eletrônico, essa estrutura aparece como uma camada eletron-densa, formada por uma rede de delgadas fibrilas ou lâmina densa. Em ambos os lados da lâmina basal, pode-se localizar as camadas eletronlucentes ou lâminas lúcidas. Os principais componentes das lâminas basais são o colágeno tipo 4 e glicoproteínas. Lâminas basais também podem ser encontradas em outras células que entram em contato com o tecido conjuntivo. Entre as células e o tecido conjuntivo, a lâmina basal forma uma barreira que limita ou controla a troca de macromoléculas. A lâmina reticular é composta por feixes de colágeno. Esses feixes de colágeno podem ser produzidos tanto pelo epitélio quanto pelo tecido adjacente e se projeta para dentro do tecido conjuntivo adjacente. Entre suas funções estão promover a adesão das células epiteliais ao tecido conjuntivo subjacente, filtrar moléculas, influenciar a polaridade das células, regulam a proliferação e a diferenciação celular, influenciam no metabolismo celular, organizam proteínas nas membranas plasmáticas de células adjacentes e servem como caminho e suporte para a migração de células. Membrana basal. A membrana basal é uma camada que fica abaixo das células epiteliais, composta pela junção de duas lâminas basais e é visível ao microscópio de luz. Interdigitação. A adesão entre as células é em parte devido à ação coesiva dos membros de uma família de glicoproteínas transmembranas chamadas de caderinas. As caderinas perdem sua capacidade de promover a adesividade na ausência de cálcio. Outra maneira de aumentar a adesão entre as células é por meio das dobras das membranas que se encaixam nas dobras das membranas das células adjacentes, que são chamadas de interdigitações das membranas. Nelas se encaixam as células vizinhas e garante maior aderência. Não permite troca de substâncias entre as células, somente a adesão.
Junção de oclusão. Os vários tipos de junções servem não só como locais de adesão, mas também eventualmente prevenindo o fluxo de materiais pelo espaço intercelular. Do ponto de vista funcional, a junção de oclusão estabelece uma barreira à entrada de macromoléculas como proteínas e lipídios nas células e impedem a passagem de produtos no espaço intercelular. Há junções mais próximas da superfície celular e formam uma faixa que circula a célula completa. Zona de adesão é a junção encontrada na sequência do ápice para a base da célula e está presente em muitos epitélios. Ela circunda toda a célula e contribui para a aderência entre as células adjacentes. Uma característica importante é a inserção de numerosos filamentos de actina em placas de material eletrondenso, contidas no citoplasma subjacente à membrana de junção. Os filamentos fazem parte da trama terminal, que é uma rede de filamentos de actina. Filamentos intermediários e espectrina existem no citoplasma apical de muitas células epiteliais, assim como também o complexo unitivo é o conjunto de zônula de oclusão e zônula de adesão, que circunda toda a parede lateral da região apical dessas células. Junções gap podem existir praticamente em qualquer local das membranas laterais das células epiteliais. Essas junções são também encontradas em outros tecidos, sendo o músculo esquelético uma exceção. Ao microscópio eletrônico, essas junções se caracterizam pela grande proximidade, 2 nm, das membranas de células adjacentes. Por meio da técnica de criofratura, observa-se que essas junções são formadas por porções de membrana plasmática, no quais há agregados de partículas intramembranosas reunidas em forma de placa. As junções de gap tornam possível o intercâmbio de moléculas com massa molecular de até 1500 Da. Moléculas de sinalização como AMP e GMP cíclicos, íons e alguns hormônios podem atravessar essas junções, fazendo com que as moléculas de muitos órgãos trabalhem de maneira coordenada. Especialização da superfície apical, microvílos. São prolongamentos digiformes da superfície de células. Ampliam a área disponível para absorção, além de nutri-las, frequentes no epitélio intestinal e em outros tecidos. Possuem características especiais em certas células epiteliais, promovem a expansão do citoplasma e são ricos em feixes de filamentos actina em forma de dedo de luva. Exemplo, células epiteliais do intestino delgado. Esterocílios. São prolongamentos imóveis e longos de células que aumentam a superfície de contato da célula. Sua principal função é a absorção e secreção, mas podem assumir função sensorial quando associados a cílios sensoriais no ouvido interno. Pode ser encontrado no canal deferente e no epidídimo. Cílios e flagelos. São protuberâncias finas que projetam um corpo celular maior, estruturalmente idênticos aos flagelos, e por essa razão estes termos são muitas vezes usados para as mesmas estruturas. No entanto, geralmente usa-se o termo cílios nos casos em que eles são numerosos e curtos. Mamíferos têm células ciliadas no revestimento interno da traqueia e brônquios, que servem para reter muco e poeira nos ouvidos, onde ajuda o óvulo a mover-se do ovário para o útero. Em alguns tecidos, os cílios podem ter função sensorial até sofrer modificações em suas estruturas. Estes cílios sensoriais são denominados quinocílios e são exemplos de sua ocorrência no epitélio sensorial da mucosa olfativa, o epitélio da retina e aqueles associados com a função de equilíbrio e audição do ouvido interno. Nos epitélios de revestimento, as células se dispõem em folhetos que cobrem a superfície externa do corpo ou que revestem as cavidades internas. Esses epitélios são classificados de acordo com o número de camadas de células que constituem esses folhetos epiteliais e conforme as características morfológicas das suas células.
Nos epitélios simples, o folheto epitelial é constituído por uma só camada de células. De acordo com sua forma, o epitélio simples pode ser pavimentoso, cúbico ou prismático, sendo este último também denominado colunar ou cilíndrico. As células dos epitélios simples pavimentosos são achatadas como se fossem ladrilhos e seus núcleos são alongados. Esses epitélios revestem o lume dos vasos sanguíneos e linfáticos, constituindo o que denomina endotélio. Reveste também as grandes cavidades do corpo, como as cavidades pleural, pericárdia, peritoneal, recobrindo também os órgãos contidos nessas cavidades. No epitélio simples prismático, também conhecido como colunar ou cilíndrico, as células são alongadas, os núcleos são alongados, elípticos e acompanham o maior eixo da célula. Constitui, por exemplo, o revestimento do lumen intestinal e do lumen da vesícula biliar. Alguns epitélios simples prismáticos são ciliados, como por exemplo na tuba uterina, em que ajudam no transporte de espermatozoide. As células dos epitélios simples cúbico são cuboides e seus núcleos são arredondados. É encontrado, por exemplo, na superfície externa do ovário e formando a parede de pequenos duetos excretores de muitas glândulas. O epitélio estratificado é classificado em pavimentoso, que pode ser escamoso, estratificado e de transição. A célula do epitélio estratificado pavimentoso se distribui em várias camadas e a forma da célula depende de onde as células se situam. O nome desse epitélio deriva, portanto, da forma das células de sua camada mais superficial. Essas células descamam, sendo substituídas pelas células que continuamente migram da base para a superfície. Esses epitélios revestem cavidades úmidas, por exemplo, a boca, esôfago e a vagina. O epitélio de transição reveste a bexiga urinária, a ureter e a porção inicial da uretra. É um epitélio estratificado em que a forma das células da camada mais superficial varia com o estado de distensão ou relaxamento do órgão. Os epitélios estratificado cúbico é um tipo de epitélio composto por células em formas de cubos e é encontrado, por exemplo, em curtos trechos de duetos excretores de glândulas. Epitélio estratificado, que pode ser pavimentoso não queratinizado e epitélio pavimentoso queratinizado. No epitélio pavimentoso queratinizado, as células da camada mais superficiais morrem, perdem suas organelas e seu citoplasma é ocupado por uma grande quantidade de queratina. Essa camada de queratina confere grande proteção à superfície da pele e impede a perda de líquido pela pele. Tecidos epiteliais glandulares. Os epitélios glandulares são constituídos por células especializadas na atividade de secreção, as quais sintetizam, armazenam e eliminam proteínas, lipídios ou ainda complexos de carboidrato e proteína. Esses epitélios glandulares são formados por lobos e ductos. As células epiteliais podem ser classificadas em glândulas endócrinas, ou seja, a secreção vai para o sangue, e são exemplos a hipófise e a tireoide. Exócrinas, a secreção vai para alguma superfície interna ou externa do corpo, sendo exemplos as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor, glândulas sebáceas, substâncias lubrificantes da pele e pelos, as glândulas mamárias, glândulas lacrimais e glândulas salivares. Um exemplo de glândula mista é o pâncreas, porque produz enzimas do suco pancreático, exócrina, e hormônios como insulina e o glucagon, endócrina. Vale ressaltar que todas as células epiteliais são encarregadas de produzir substâncias cruciais para a nossa sobrevivência, como leite materno, lágrimas, salivas, enzimas e hormônios.